Amados irmãos e irmãs, adoradores do coração de Jesus, Cristo Jesus hoje começa a nos dizer, na sua primeira afirmação do Evangelho de hoje: anunciai em vosso caminho, o reino dos céus está próximo. Por que ele nos diz isso? Porque ele se aproximou de nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, desceu das alturas e veio morar no meio das criaturas, para habitar entre nós, a ponto de que nós tenhamos a salvação e também habitemos na eternidade, no reino dos céus, aonde Ele prepara para nós uma morada. O coração de Jesus é, portanto, esta morada, já aqui na terra, para quem ama, e também a certeza de morar em Deus. Porque quem vive do coração de Jesus, vive em Deus. Vive assim como um verdadeiro discípulo. Quem de fato ama o coração de Jesus, busca se assemelhar a Ele, a ponto de deixar para trás o que não é bom e servir o que é bom. O coração de Jesus é este amparo para quem de fato tem interesse de viver e realizar neste mundo a palavra de Deus. No coração de Jesus, nós encontramos de fato a hospedagem, a moradia, a verdadeira habitação. No coração de Jesus, nós encontramos a força para vivermos neste mundo, batendo o nosso próprio coração, com a nossa energia que vem dele, porque tudo provém do Senhor. Ele disse em certo momento: sem mim nada podeis fazer. Quem vive pela fé sabe que nada pode fazer sem as ordens de Deus. O cristão entende que é do coração de Deus, do coração do Pai, do coração do Filho, do coração do Espírito, um só coração, que todas as coisas convergem para a felicidade da criação de Deus, para o destino verdadeiro de tudo o que Deus quer. Então, em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, nós encontramos de fato a orientação para isso. Na primeira leitura de hoje, e quero dar muita ênfase nessa leitura, nós vemos de fato a manifestação de Deus desde o Antigo Testamento. Como Deus age com o povo. Havia várias interpretações e pontos de vista de ver como Deus agia. Como é que o povo correspondia à vontade de Deus, à lei de Deus, e como Deus reagia de acordo com o que o povo vivia daquela lei. Uma das interpretações, ou um dos pontos de vista é: Deus dá a lei, o povo começa a obedecer, depois teima e entra na idolatria e desobedece. Então, como consequência, vem o castigo, vem a desolação, vem o exílio, vem a perca da identidade, vem a derrota. Mas hoje, nesta leitura do profeta Oséias, parece que há um pensamento distinto deste, de um Deus que castiga. Vejamos, o Senhor afirma: quando Israel era criança eu amava, e desde o Egito chamei meu filho. O que quer dizer isso? Israel, o povo da aliança, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, foram levados para o Egito no tempo de José. E a nação, ou o povo, começou a crescer. Fugiram de uma seca. Portanto, eram migrantes ou imigrantes que desceram para o Egito. Uma terra que naquele momento havia fartura. Mas anos depois, inclusive o faraó de anos depois do tempo de Moisés, já nem lembrava do José e da família de José,
e começou a castigar o povo de Israel. Esta é a narrativa bíblica. Mas Deus se lembrou do povo. Deus escutou o clamor do povo e escolheu Moisés, Arão e sua irmã, Maria, para eles virem do Egito liderando o povo, tendo Moisés como principal líder. Mas veja, do Egito esse povo foi chamado. E olha o que o profeta continua dizendo, que é palavra de Deus. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Veja, Deus chama o povo, Deus dá a lei, Deus instrui, Deus manda profetas. Deus falou por meio dos patriarcas, continuou liderando o povo por meio dos líderes que surgiam esporadicamente e temporariamente de acordo com a tribo. E depois com os reis, com os profetas denunciando os malfeitos dos reis. Mas o povo se afastava, imolava aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Deus continua dizendo: ensinei a Efraim. Efraim era uma das maiores tribos de Israel. Das 12, Efraim era maior. Ensinei a Efraim a dar os primeiros passos. Tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Veja que tristeza. É como Deus lamentando: eu ensinei, eu cuidei, eu amparei em meus braços, e eles não se preocuparam. Eu os atraía, olha que coisa linda, com laços de humanidade, com laços de amor. Que belo, Deus dizendo pelo profeta Oséias: eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Deus sempre se rebaixa. Deus sempre alimenta o povo. Deus não se esquece de ninguém. Continua dizendo, agora veja só, converge com este início do trido do coração de Jesus. E aí é Deus dizendo pelo profeta Oséias: meu coração comove-se no íntimo e arde de rahamim. Se eu soubesse falar, eu acho que é mais ou menos assim, em hebraico. De compaixão, das entranhas. Ele sofre das entranhas, de dentro. Meu coração, vou repetir, meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão, de misericórdia. Deus vê o povo teimar, Ele cuida desse povo, como um pai, uma mãe cuidando de uma criança teimosa. Não, meu filho, é assim, meu filho, mas é desse jeito, filhinho. Olha, eu vou te carregar nos braços. E o filho se esperneando, e o filho querendo celular, e o filho querendo televisão, e o filho querendo doce que engorda, e o filho querendo só brincar. E o pai e a mãe educando para que ele cresça, que tenha saúde. Então, é Deus com o povo. Veja, o que deveria acontecer? Castigo. Porque teima, então castigo. Mas não, a atitude de Deus: não darei largas à minha ira. Ou seja, eu não vou enlarguecer a minha ira, a minha raiva não vai crescer, não. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem. Deus é Deus. Nós é que somos assim. Nós é que gostamos de cheio. Nós é que gostamos de surra, vingança. Como naquele filme, mas do livro, O Hobbit, quando o dragão sai daquela caverna. O que é que ele grita lá voando? O dragão sai daquela caverna todo banhado de ouro, derretido. Vocês lembram desse filme? O Hobbit? Os jovens não sei se lembram. Lembra ele? Cochilando? Não. E o dragão gritava lá: vingança, vingança, vingança. Tem gente que é assim.
Tem gente que tem fita do coração de Jesus, coisa bonita, vermelhinha, coração estampado, uma cruz dourada. Mas gosta de se vingar dos outros, gosta de fazer concorrência, gosta de uma fofoquinha, gosta de ver o padre puxando a orelha do povo, gosta. Não vou dizer nem nada o que me pediram para eu dizer. Cauã? Então, Deus não é desta forma. Deus não é vingativo. Eu sou Deus e não homem. Nós gostamos disso aqui, de gritaria. Tem gente que já gosta quando o padre Sérgio grita e fala alguma coisa. Mas Deus não é assim, não. Nós é que somos desse. Eu que sou desse jeito. Eu sou homem, não sou Deus. Deus é Deus e não homem. Deus é misericordioso. Tudo que nós podemos falar de amor de Deus, de amor ao próximo, nem se compara à realidade do amor de Deus. Ele é Deus, não é homem. O santo no meio de vós, ele diz, eu sou o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Não é o terror. Você é do coração de Jesus. Você ama Jesus Cristo. Muitos aqui não têm a fita do coração porque não entraram no apostolado da oração. Ainda não experimentaram desta bonita espiritualidade, deste bonito movimento, deste grupo. Mas amam Jesus Cristo. Mas são discípulos de Jesus. E a perguntinha é, por que eu e você, por que nós não nos comportamos como verdadeiros adoradores de Cristo, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus? Disse Jesus a seus discípulos, anunciar em vosso caminho, o reino dos céus está próximo. Por que nós não anunciamos o reino dos céus? Por que nós anunciamos a concorrência? Por que nós anunciamos a vitória? Porque temos que vencer sempre, derrotar alguém. Porque a vitória de um é a derrota do outro. Vamos pegar agora o exemplo dessa Copa. Por que ficamos tão tristes quando o Brasil perdeu? Ora, outros ficarão alegres lá. A França acabou de ficar feliz. Quem sabe? Já foi para a semifinal. Já tem outros também competindo para isso e querem todos ganhar. Por que tem que ser a nossa vez? Por que só nós? Não já somos penta? Demore mais uns 30 anos, 40 anos, para ser de novo, para ganhar outra vez. O que é que tem? Qual é o problema? Por que tem que ser nós? Temos que ser nós os vitoriosos. Que baixa autoestima é essa que o povo só fica feliz se ganhar? Somos o que somos, brasileiros, somos povo, somos nação, independente do futebol. E se não existe futebol? Se fosse outro esporte? Ou se nem tivesse essa competitividade nos esportes? Será que nós deixaríamos de ser humanos? Felizes, alegres? Alguém esses dias comentava, eita, o arraiá desse ano foi muito animado, foi mais animado que os outros anos, a dança foi boa, muita gente dançou, aquela coisa. Mas veja, foi depois da derrota do jogo do Brasil. Precisou o Brasil perder para a gente se divertir, parece, porque era a vontade de celebrar era muito maior do que a de ganhar. A vontade de ser feliz é muito maior do que a vontade de mostrar que o outro foi derrotado. Mas nós damos atenção ao que a mídia, ao que os grandes querem que nós façamos. Incentivar o povo a a ganhar, a vencer, mas a derrotar alguém. É o que acontece hoje em dia no comércio, por exemplo. Não sei se tem algum dono de loja, não sei se tem dono de farmácia, o que quer que seja, de comércio. Pare de incentivar a concorrência dos seus funcionários. Coisa feia. Ah, não, porque tem que bater a meta e, além disso, tem que ter o funcionário do mês. Porque, assim, tendo o funcionário do mês, tem mais dinheiro entrando, porque eles vão competir entre si. Está dando a depressão em muita gente. Uma briga feia entre um e outro. Só faz isso, só faz ter briga entre funcionários. Ah, na minha loja não tem, sim. Quem escuta a confissão sou eu. Tem coisa feia aí. Gente brigando com outra, está adoecendo, tomando remédio. Ganha um dinheirinho a mais. E o dinheiro que ganha é para comprar ansiolítico. Eita, ganhei 100, 200 a mais esse mês, porque bati a meta. Pois é, aí diazepam, sei lá o quê, como é que é outro, né? Eu não sei o nome dos remédios não, psiquiátricos. Mas veja,
né? Maracujina, no mínimo. É o mais, né? Tem gente que tem que gastar mais, porque ganhou mais, mas ficou doente. Em vez de incentivar o rateio justo. Dizer, não, quem vendeu menos, vamos ratear todo mundo, vamos dar um bônus para todos. Em vez de promover alguém, vamos promover a todos. Evitar a concorrência. Concorrência é doença. Eu não posso me dizer, eu como padre sou melhor do que o outro fulano. Eu tenho que ser melhor do que ciclano. Eu tenho que ser melhor do que aquele pecador que caiu e cometeu um escândalo. Eu tenho que ser melhor. Por que melhor do que ninguém? Por que devemos essa competição toda? Isso é desumano. Deus não é um homem, Ele é Deus. Mas nós, homens, devemos buscar a semelhança a Deus. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós nos tornamos egoístas, competitivos, nós estamos nos afastando do único. Porque Deus não faz competição com ninguém. Ele não precisa. Tem gente que pensa que os demônios é uma competição com Deus. Os demônios são derrotados. Já foram derrotados. O inimigo de Deus não vence, ele só engana. E Deus não faz competição com o mal. Mas nós gostamos. Até as devoções aos santos arcanjos que estão no céu na glória de Deus, às vezes nós levamos como se fosse eles a vencer, a derrotar o demônio. A imagem do grande São Miguel Arcanjo, ele derrotando um demônio. Aí muita gente usa ele como se fosse um grande soldado de Deus para derrotar o mal, o demônio. Isso, sabe que às vezes é manipulação? Eu não imagino o grande São Miguel Arcanjo derrotando, tirando o sangue de um demônio, com espada na mão. É uma forma poética de falar do poder de Deus para um tempo em que se vivia com espadas e escudos, matando uns aos outros. No tempo bíblico tinha essas guerras. E aí o modo de dizer, então Deus vence. Deus vence como? Como os homens vencem. Não. A misericórdia, Deus não é homem. Nós devemos parar de pensar, de usar a guerra como justificativa religiosa. Nós temos uma mania de colocar essas palavras, vitória, batalha, a guerra espiritual. Agora nessa eleição, o que vai ter? Nós estamos não só numa disputa eleitoral, mas numa guerra espiritual. Que é isso? Guerra existe lá, onde o povo está passando fome, morrendo, derramando sangue. Acabou de destruir Gaza, a Ucrânia, né? A África lá em guerra civil em muitos países que a mídia não mostra. Tantos países sofrendo, as potências destruindo os menores, que sempre foi assim. Os grandes destruindo os pequenos. Mas o cristianismo não é uma religião dos grandes. O cristianismo é uma religião do coração de Jesus, manso e humilde. Toda vez que alguém tem que usar uma arma, seja de qualquer tipo, arma branca, arma de fogo, se alguém tem que usar para matar o outro, não é em nome de Cristo. Ao contrário, nosso Senhor morreu foi numa cruz. O coração dele foi transpassado por uma lança, já morto. Ele já estava morto numa cruz, mas o soldado, para conferir, para ver se ele estava ou não morto, enfiou uma lança no peito. Mais injustiça ainda, um cadáver. Então veja, que coração é o nosso, que queremos ser juízes uns dos outros, condenadores uns dos outros. Na sua casa, na sua família, será que você não quer ficar dando liçãozinha para a esposa, para o marido, para os filhos? Está vendo aí, ó? A homilia do padre é para você. Olha, fofoca, o padre falando que fofoca é pecado aí, ó, fofoqueira, aí, ó. Então você tem interesse no outro, na conversão do outro. Você tem que ter interesse na sua conversão, na mudança do seu coração. O coração de Jesus só vai ter serventia na sua vida quando você mudar o seu coração. Se o seu coração não tiver a mesma pulsação do coração de Jesus, o outro que você quer que tanto mude, não mudará. Porque o problema é o seu coração. Obviamente, ser de um coração semelhante ao de Jesus não é carregar os fardos dos outros, de todos os outros. É ajudar quem você pode. É colaborar com quem você consegue. Não é com todos. Eu não posso salvar o mundo. Eu não posso resolver os problemas da paróquia.
Padre Antônio não resolve o problema de toda a paróquia, da diocese, o bispo não consegue, o papa não consegue da igreja. Não, porque é Cristo quem resolve, e cada um assume a sua missão. A sua missão. E qual é a sua missão? O santo que fundou a congregação a qual eu ainda pertenço, Santo Afonso de Ligório, ele diz que a santidade é para todos. E basta cada um assumir ser santo naquilo que é. O trabalhador, na sua função de trabalhador. O pai sendo bom pai, a mãe sendo boa mãe. O faxineiro, bom faxineiro. O padre como um bom padre. O médico, bom médico. O professor como um bom professor. O filho como um bom... Pronto, seja bom naquilo que faz, seja santo naquilo que faz. Agora vem a igreja e não muda nada em casa. Vem a igreja e é o coração fechado, o coração que destrói o outro, uma língua que não tem medida. Meu irmão, minha irmã, não é fácil. Eu digo por mim, não é fácil. Falar o que eu estou dizendo pois me preparei, pesquisei, vi a leitura, escutei alguém falando alguma coisa, pensei o que é que Deus poderia me dizer, e aí a primeira leitura hoje vem e encaixa direitinho. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Ou seja, o coração de Deus não é condenador. Triste de quem gosta de condenação dos outros. Vai para o inferno! Antigamente tinha muitos pregadores. Inferno, inferno, o inferno. E tem gente que já gosta. Os padres hoje em dia não falam de inferno. O canal tal fala de inferno. O padre, o Freitas fala do inferno. O padre fulano não fala do inferno. Por que esse desejo tão grande do inferno? Por que esse desejo de pregar tanto sobre o mal para os outros? Policia você mesmo para ver se você não corre o risco de ir para esse lugar que você gosta tanto de mandar ou querer que os outros vão. Você se policie. Não sabe que existe? Sabe? Então, pronto. Seja misericordioso. Fuja da beirada do caldeirão de Satanás. Pronto. Fuja você e consiga levar mais alguém. Agora com medo, meu filho, ou colocando medo nos outros, você faz é empurrar. Sem uma verdadeira contrição, sem um verdadeiro arrependimento, não tem céu. O reino de Deus é da misericórdia. É um coração que tem compaixão. Não darei largas à minha ira. Deus não se ira. Deus não castiga. Deus promove. Deus salva. Que Jesus, com seu coração aberto, nos acolha. E que nós, aconchegados no calor do seu coração, do seu abraço, no seu peito, sintamos de fato o amor. Saiamos daqui mais misericordiosos do que entramos. Porque do contrário, se não sairmos daqui com misericórdia, Deus sim terá misericórdia de todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.